Ok. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início à apresentação da defesa de dissertação de mestrado de Andréa Cristina de Souza Doreste. O título é CAT-SHARP, a Testing Technique to Support the Specification of Test Case for Context-Aware Software Systems. Esse trabalho foi desenvolvido no Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP, UFRJ, sob orientação do professor Guilherme Horta Travassos, que sou eu, presidente dessa comissão de defesa, e vai ser avaliado pelos professores Cláudio Miceli de Farias, que se encontra aqui presente na minha sala, que eu agradeço muito a presença, e pelo professor Santiago Matalonga Mota, que da Universidade do Oeste da Escócia, que está na Escócia nesse momento, curtindo um frio muito gostoso, que eu também agradeço bastante a presença. Tá? Eu peço, por favor, à audiência que mantenha os vídeos desligados, a banca mantenha o vídeo ligado, todos os microfones desligados. Andréa, por favor, você tem entre 40 e 45 minutos para realizar a apresentação da sua defesa, e em seguida nós faremos, a banca fará a arguição como de praxe. Tá? Antecipadamente, eu agradeço a presença de todos que estão aqui nos assistindo e, particularmente, eu agradeço muito a presença dos professores Santiago Matalonga e Cláudio Miceli nessa avaliação. Andréa, com a palavra, por favor. Obrigada, professor. Só um instante que eu vou compartilhar minha tela. Vocês já estão conseguindo ver minha tela, me ouvindo bem? Tudo certinho? Aham. Tudo certo. Então, vamos começar. Bom dia, senhoras e senhores. Como o meu orientador mencionou, meu nome é Andréa Doreste, e eu estou aqui hoje para apresentar a minha dissertação de mestrado, cujo título é CAT-SHARP, uma técnica de teste para apoiar a especificação de casos de teste para sistemas de software sensíveis ao contexto. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do meu orientador, Guilherme Horta Travassos, e dos professores Cláudio Miceli e Santiago Matalonga, que aceitaram o convite para participar da minha banca. Tá bom, vou começar falando um pouco sobre o problema. Hoje em dia, nós estamos vendo o surgimento de muitos sistemas de software contemporâneos, como, por exemplo, internet das coisas, carros autônomos, casas e cidades inteligentes. Esses sistemas eles possuem uma série de características peculiares, como, por exemplo, autonomia, alta conectividade, interoperabilidade e sensibilidade ao contexto. Andréa, desculpa, você está compartilhando a tela? Estou. Eu não estou vendo. Não, está sim. Só um minuto. Tudo bem. Não consigo mudar da sua câmera. Deixa eu parar de compartilhar, então, e começar novamente. Só um instante. Parei de compartilhar. Agora sim. Obrigado. Oi? Nada, obrigada por avisar, professor. Então, retomando, a gente está vendo o surgimento desses sistemas de software contemporâneos, como a internet das coisas e casas e cidades inteligentes, e a gente percebeu que esses sistemas eles compartilham uma série de características peculiares, como autonomia, alta conectividade, interoperabilidade e sensibilidade ao contexto. Esses sistemas eles vão interagir bem de perto com o mundo real, com a natureza, com vidas tanto de animais quanto vidas humanas, em aplicações como, por exemplo, o monitoramento de pacientes em suas próprias casas, sistemas de navegação para pessoas com baixa visão, estufas inteligentes e até toda a indústria de healthcare, né, de cuidado, de saúde. Por interagir bem de perto com o mundo real, se esses sistemas falham, essas falhas podem causar danos ao meio ambiente, pode até mesmo custar vidas. E, então, por isso, mais do que nos sistemas de software ditos convencionais, a gente precisa garantir que eles estão se comportando como eles deveriam. E qual é o problema? O problema é que quando a gente olha para a literatura, a gente percebe uma ausência de tecnologias e estratégias de verificação quando diz respeito à característica de sensibilidade ao contexto. Porque as que existem, as dos sistemas convencionais, elas falham em capturar o contexto e principalmente em capturar a variação do contexto.
Com base nisso, o objetivo desse trabalho é propor uma nova técnica que apoie a especificação de casos de testes para sistemas de software sensíveis ao contexto, que a gente chama de CAS, e que considere não só o contexto em si, mas também a sua variação. Com base nisso, essas foram as perguntas que guiaram esse trabalho. Como é que a gente testa um sistema de software sensível ao contexto? Por que o teste do sistema de software sensível ao contexto ele vai ser diferente do sistema de software convencional? E como é que o contexto vai influenciar a atividade de teste? Para buscar, né, as respostas para essas perguntas e construir a nossa solução, nós usamos uma metodologia que foi basicamente dividida em 4 fases diferentes. A primeira era sobre adquirir um conhecimento inicial a respeito do problema, e aí a gente complementaria procurando na literatura, e a partir disso a gente iria construir uma solução, e a última fase seria a avaliação da solução construída. Então, falando um pouco dessa fase inicial, era justamente sobre juntar os conceitos que a gente usaria como base na pesquisa, né? na dissertação. E o primeiro deles é justamente o que é o teste de software. E o teste de software ele é definido como atividade responsável por verificar se o sistema de software está funcionando como ele deveria. Se o sistema de software não estiver funcionando como ele deveria, a atividade de teste de software é responsável por revelar possíveis falhas. E aí, nessa área de teste de software, a gente tem um elemento muito importante, que é o caso de teste. O caso de teste ele vai ser composto por um conjunto de valores de entrada, que a gente chama de teste input, que serão submetidos ao meu sistema, sob uma série de restrições, que a gente chama de condições, e a partir disso existe um conjunto de comportamentos que se espera desse sistema, que a gente chama de resultado esperado. Uma vez entendendo o que é o teste de software e o que é o caso de teste, a gente precisa olhar e entender o que é o contexto. E o contexto é definido como o conjunto total de informações que são usadas para caracterizar a situação de uma entidade, onde uma entidade pode ser, no caso, o sistema. E, principalmente, caracterizar essa entidade na interação delas com outros atores, como, por exemplo, seus usuários, outros sistemas ou até mesmo outros dispositivos, como no caso de internet das coisas, por exemplo. O contexto em si, ele vai ser abstrato e ele é contínuo. Ele não tem como a gente capturar o contexto inteiro, porque ele é infinito. No entanto, a gente consegue capturar pequenas informações específicas a respeito do contexto no que a gente chama de variável de contexto. Então, a gente pode capturar, por exemplo, a luminosidade de um ambiente ou a temperatura de uma sala. E, além disso, a gente chama de situação de contexto o conjunto finito de variáveis relevantes numa situação específica. Certo? A partir daí que a gente já entende o que é contexto, a gente vai tentar entender o que é sensibilidade ao contexto. E é dito que um sistema de software é sensível ao contexto quando ele é capaz de capturar essas informações, essas variáveis de contexto, para prover aos seus atores informações e serviços relevantes. Até onde nós estamos cientes, existem 2 tipos de CAS. O primeiro, ele apenas captura a informação do contexto e deixa essa informação explícita para o usuário. E o segundo, ele usa essa informação a respeito do contexto para tomar decisão. Então, nesse segundo caso, os sistemas vão ter seus comportamentos afetados pelo contexto. Um exemplo do CAS tipo 1 seria um sistema monitorando a temperatura de uma sala. E esse sistema mostra essa temperatura para o usuário através de um dashboard. Então, ele captura a informação de contexto, a temperatura, e ele mostra para o usuário. No entanto, se a gente muda um pouco esse exemplo, de forma que o sistema use a informação da temperatura para decidir quando ligar ou desligar o ar-condicionado, a gente já tem um caso do tipo 2, porque o comportamento do sistema vai ser afetado pela mudança de temperatura. O que a gente percebe é que para o tipo 1, técnicas de software tradicionais, convencionais, são adequadas, porque justamente não tem essa mudança no comportamento do sistema por causa do contexto. Já no tipo 2, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado na hora de teste e pensar em estratégias mais específicas. E por que a gente precisa pensar em estratégias mais específicas? Porque o contexto não é estático, ele varia, ele está mudando o tempo inteiro. E ele pode mudar antes, durante ou depois de uma ação do usuário. E o sistema precisa lidar com essas variações do contexto e funcionar de acordo com os seus requisitos de contexto. E aqui a gente tem o desafio, que é capturar durante o processo de execução de teste essa variação de contexto da mesma forma que ela aconteceria no mundo real, quando o sistema está em fase de produção. Uma vez montando todo esse arcabouço, né, de definições que nós usamos durante todo o trabalho,
nós fomos procurar na literatura por aplicações que fossem sensíveis ao contexto, com o objetivo de entender e caracterizar como é que o contexto vai influenciar a execução dessas aplicações. Nós utilizamos uma string utilizada numa Rapid Review com foco em teste, que foi executada em novembro de 2018, e enquanto essa Rapid Review com foco em teste procurava por estratégias e tecnologias que atendessem CAS, a gente estava olhando justamente por essas aplicações que fossem sensíveis ao contexto. No total, a gente teve 492 artigos retornados, que foram selecionados por título, abstract e por aplicações. E no final, nós tivemos 2 artigos selecionados, considerando que as aplicações eram sensíveis ao contexto. Por que o número de artigos selecionados é tão pequeno quando comparado ao número total de artigos? Porque o contexto em si é uma palavra que é amplamente usada e tem muitos significados diferentes de acordo com o pesquisador que está utilizando. Então, as aplicações que eram sensíveis ao contexto, no que a gente considerava e entendia como contexto, que retornaram foram esses 2 artigos. E apesar de ser um número pequeno, foi extremamente relevante. Porque a gente entendeu e percebeu a necessidade de evoluir aquele modelo convencional do caso de teste que eu mostrei anteriormente para incluir o contexto como 4º elemento. E o que vai mudar no processo do teste de software? Aqui a gente vê o processo do teste de software convencional e a gente pode-se dizer que ele é relativamente estático, porque uma vez que o meu conjunto de entradas é submetido para o meu item de teste, para o meu sistema, ou parte do sistema que está sendo testado, nada mais muda até que o meu output seja retornado pelo sistema. E aí, quando a gente fala no teste de CAS, a gente tem que pensar que esse contexto ele vai variar durante a execução desse item de teste e vai influenciar no output. Depois desse processo, né, de olhar para a literatura, a gente criou um primeiro modelo de caso de teste, que foi bem assim, rascunho, uma versão inicial, e esse modelo ele foi evoluído ao longo da construção da solução, até chegarmos no modelo que a gente chama de V3, que considera a situação de contexto também nos valores de entrada das condições e do resultado do caso de teste. Então, enquanto no meu modelo convencional eu teria puramente os elementos desses conjuntos, input, condições e resultado esperado, aqui a gente tem tanto as entradas quanto as condições e o resultado esperado combinados com a situação de contexto que vai representar aquele momento, né? Digamos assim. E aí, com esse modelo, a gente consegue mapear 4 cenários diferentes. O primeiro é quando não tem contexto envolvido, então a gente cai de volta no modelo convencional de caso de teste, que é apenas composto por input, condições e resultado esperado. A gente captura também quando o contexto influencia apenas o input do caso de teste e, consequentemente, o resultado esperado. E, nesse caso, a gente percebe que, como essa dinamicidade acontece antes da execução do item de teste, não precisa de estratégias de testes muito rebuscadas. O que vai mudar aqui é um aumento no número do caso de teste para capturar essa dinamicidade. E aí a gente tem os cenários C e D, que é quando o contexto vai influenciar as condições do caso de teste, são os casos onde a gente precisa garantir que ele vai variar durante a execução do processo de teste, execução do item de teste. E aí aqui é o caso onde ele só influencia a condição, mas não influencia o input, e o último caso é quando tanto o input quanto as condições são influenciadas. Esse caso aqui é o que a gente percebe como mais complicado, e o que a gente percebe é que, para apoiar esse caso aqui, além de uma técnica de especificação de caso de teste, a gente também precisa construir todo um ambiente de teste para apoiar um engenheiro de qualidade, né, que está executando aquele teste. E esse ambiente, eu vou falar mais para frente, vai ficar como trabalho futuro. A partir do momento que a gente teve esse primeiro modelo, a gente começou a construir uma solução. E como a gente construiu essa solução? A gente usou como ponto de partida o CAT Design, que é uma técnica especificada, criada por Silva, da qual eu vou falar no próximo slide. E nós usamos também a metodologia de medir, aprender e construir e adaptar para iteramente criar versões do CAT Sharp até chegarmos na versão que a gente considera final, que foi a versão 3. Durante esse processo, a gente usou provas de conceito como avaliações intermediárias. Então, na primeira versão, a aplicação foi o Wildlife Application, que foi uma das aplicações retornadas durante a revisão estruturada.
E na versão 2 a gente usou o Parasite Watch, que é um sistema de software sensível ao contexto que vem sendo especificado e desenvolvido no nosso laboratório de engenharia de software experimental. Nesses dois casos, o CAT-Sharp foi aplicado pelo próprio pesquisador, e aí, na versão final, a gente aplicou no Safe FRJ com alunos de graduação da disciplina de desenvolvimento de software orientado a objeto. Tá, mas para entender o que é o CAT-Sharp, a gente precisa entender primeiro o que é o CAT Design. E o CAT Design, de Context Aware Test Suite, é uma técnica desenvolvida com o objetivo de construir uma suíte de teste que considerasse a variação de contexto para sistemas de software ubíquos. Na época, o autor, Silva, ele não encontrou na literatura de engenharia de software a inspiração necessária ou a evidência necessária do que ele procurava, então ele foi procurar em domínios semelhantes, como, por exemplo, a cibernética e a resiliência organizacional por problemas similares que pudessem servir de inspiração. E o que ele criou foi um processo que visa listar e identificar as variáveis de contexto, listar e identificar os thresholds, que vão representar os momentos onde vai variar, o contexto vai variar, e a partir disso ele cria um oráculo de teste. Aqui a gente pode ver o processo do CAT Design, dividido em suas principais fases: identificação da variável de contexto, identificação do threshold e a geração da suíte de teste propriamente dito. E a partir daqui a gente começa a evoluir o processo para o CAT-Sharp. Aqui a gente já vê a primeira versão do CAT-Sharp, os pontos em branco, os espaços em branco foram mantidos do CAT Design, os pontos em azul foram coisas criadas ou modificadas, e o cenário que foi inteiramente assim, novo e não foi uma modificação está aqui em negrito, que é essa identificação do teste cenário, baseado naquele modelo de caso de teste que eu mostrei previamente. Aqui a gente tem a primeira versão, né, como eu disse, do CAT-Sharp, que evoluiu, e aqui a gente pode ver a segunda versão, onde os espaços em azul mais clarinho são os que foram mantidos da primeira versão do CAT-Sharp, e os que estão nesse azul mais puxado para cinza são os que foram que evoluíram. Além disso, a gente também tem esses passos novos, né, que estão em negrito mais uma vez. Aqui a gente percebe que já mudou muito do processo do CAT Design para o CAT-Sharp. Mas quais são as principais diferenças do CAT Design para o CAT-Sharp? Bom, como eu mencionei anteriormente, o CAT Design ele vai montar um oráculo de teste baseado nesses três elementos: as variáveis de contexto, o threshold e o resultado esperado. O CAT-Sharp ele vai trazer para si esse conceito, ele vai encapsular essa parte do CAT Design, mas ele também vai propor melhorias, como um novo template de teste que ajude o engenheiro de qualidade, o software tester, a causar essa variação necessária do contexto, um novo modelo de teste que engloba o contexto como quarto elemento, que eu mostrei previamente, e a gente também vai evoluir o modelo conceitual que o CAT Design traz para apoiar de forma mais direta a especificação de casos de teste. Então, aqui a gente pode ver a versão final do CAT-Sharp. Os espaços em branco são atividades que a gente considera de suporte, e os azuis são os que a gente considera como principais, digamos assim. O que significa que, por exemplo, os passos 1 e 2, que é extrair as variáveis de contexto e extrair as variáveis no geral e identificar as variáveis de contexto, vão apoiar a criação de um modelo analítico, que, por sua vez, vai apoiar a criação de um modelo conceitual, e aí a gente tem essa etapa de mapear as funcionalidades e as situações de contexto que vai apoiar a identificação dos cenários de teste. E, novamente, a gente tem a descrição do oráculo de teste para todos os casos de testes identificados, e aí, de acordo com a aplicação, vai se selecionar os casos de testes mais relevantes, e esses casos de testes mais relevantes devem ser especificados e descritos com o template de teste, que é o passo 8. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre esses passos principais, né? E a gente começa com o modelo analítico, que ele traz justamente esse conceito de variáveis de contexto, threshold e resultado esperado, e mostra algo como eu mostro aqui no exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação que pega a localização do usuário para retornar restaurantes próximos a ele. Então, a gente tem duas variáveis de contexto, a disponibilidade do GPS e a conexão com a internet,
E o que a gente percebe aqui é que se eu tenho a disponibilidade de GPS, o meu sistema vai automaticamente retornar a localização... Retornar não, desculpa. Ele vai automaticamente capturar a localização do usuário, mas se em algum momento isso aqui muda e o meu sistema de software ele perde essa disponibilidade do GPS, ele precisa se adaptar e ele precisa pedir a localização do usuário manualmente. Uma vez que a gente tem o modelo conceitual, a gente consegue começar a fazer o design do modelo conceitual. E o modelo conceitual ele vai descrever aspectos do sistema de software através de conceitos e relacionamentos, e a gente vai usar os conceitos de situação de contexto, com o seu conjunto de variáveis de contexto, e as transições de variação de contexto e ação do usuário como transição. No caso de uma variação de contexto, a gente vai ter aqui, além da iteração, a variável de contexto que vai variar e o threshold que ele vai atingir, que vai caracterizar essa variação. Além disso, a gente tem também um quarto elemento, que é a situação de macrocontexto. O modelo conceitual ele vai ser capaz de ser, assim, o engenheiro de qualidade vai ser capaz de especificar o modelo sem usar a situação de macrocontexto. Só que o que a gente percebeu é que, em alguns casos, para sistemas muito complexos, esse modelo começa a ficar muito complexo, muito grande, então a ideia é usar esse elemento para organizar e deixar o modelo mais claro e objetivo. Aqui a gente percebe, eu estou mostrando um exemplo da aplicação mencionada anteriormente, com as duas situações de contexto mencionadas, buscar a localização automaticamente, e uma vez que o GPS fica unavailable, indisponível, eu preciso pedir a localização do usuário. E a ideia é que cada uma dessas setas brancas, né, transparentes aqui, elas representem possíveis casos de teste, porque elas estão mostrando quais as variações que vão acontecer do contexto e quais são os focos em que eu preciso ter atenção, digamos assim. Uma vez tendo o meu modelo conceitual e usando as minhas setas para servir de base como casos de testes, potenciais casos de testes, a ideia é usar justamente aquele modelo que eu mencionei previamente, com as 4 situações, e criar uma estratégia de teste de acordo com a situação identificada. Então, no caso do modelo convencional, que a gente vai ter tanto o input quanto as condições e o resultado esperado estático, estratégias de software convencionais são adequadas. Se a gente tem um modelo do tipo A, que a gente chama Case Model A, onde só apenas o input é dinâmico e as condições vão ser estáticas, aí a gente aumenta o número de casos de teste para capturar toda a dinamicidade do contexto nesse caso. E nos casos B e C, que a gente tem essa dinamicidade das condições, né, o que a gente precisa é, de fato, o apoio de um template de teste que varie a minha condição de contexto durante a execução do caso de teste. E, com base nessas últimas estratégias que são mais específicas, a gente criou o seguinte template de caso de teste, que é bem parecido com o template convencional, porém ele vai ter novos campos, como, por exemplo, as condições fixas, ou seja, as que precisam permanecer fixas e iguais sem variar durante toda a execução do caso de teste, e as condições que especificamente vai ter que variar durante a execução do meu caso de teste. Então, além disso, o meu caso de teste, minha descrição de caso de teste, ela vai ganhar um fluxo muito parecido com o caso de uso, e o que a gente está falando basicamente é, executa os passos 1, 2 e 3. A partir do momento que você chegou no passo 3, pausa a tua execução, e essa variação ela deve ser causada ou manualmente ou automaticamente, a variação especificada aqui, né, nesse campo de condições que vai variar, até... e isso precisa variar para que eu possa continuar o meu passo de teste, eu possa dar prosseguimento e ir para o passo 4. A partir disso, a gente já descreve o resultado esperado, considerando que a variação especificada aqui aconteceu, e, além disso, especifica também as condições, as pré-condições e pós-condições do caso de teste, né, como acontece no modelo convencional. Aqui a gente tem um exemplo para a funcionalidade que eu mencionei anteriormente. Então, a gente fixa a conexão com a internet como não variável, vai ter conexão o tempo inteiro. E no passo 2, eu vou precisar causar essa variação da minha disponibilidade de GPS de verdadeiro para falso. E a partir daí eu tenho o meu resultado esperado, considerando que a variação aconteceu. E aqui eu mostro que houve entre as pré-condições e as pós-condições, houve essa diferença aqui, né, dessa variável. Uma vez tendo descrito e evoluído o Cat Sharp num ponto em que a gente sentiu que ele estava maduro o suficiente,
chegou a hora de avaliar a solução. E como é que a gente avaliou essa solução? A gente usou uma aplicação chamada SafeUFRJ, que tinha o objetivo de monitorar monitorar uma sala de acordo com as condições ambientais, como, por exemplo, o CO2, temperatura e nível de umidade, e também o número de pessoas na sala. Essa aplicação ela visava as restrições da pandemia de 2019, né, onde o espaçamento era necessário, assim como em outras condições, para garantir que o ambiente era seguro. Essa aplicação ela foi desenvolvida por alunos de graduação da disciplina de desenvolvimento de software orientado a objeto, que é uma disciplina optativa que os alunos cursam normalmente no final do texto, e a gente usou, ela foi ministrada através de ambiente remoto, justamente porque ela aconteceu durante a pandemia do Covid-19, quando a presença nas salas da UFRJ elas estavam suspensas, na maior parte dos casos. Essa aplicação ela foi desenvolvida usando parcialmente documentos mais tradicionais, como o documento de requisitos, por exemplo, e parcialmente métodos ágeis, como as histórias do usuário e releases de sprints, né? E o que a gente fez? A gente apresentou para os estudantes os conceitos de contexto, né? E a gente apresentou para os estudantes o Cat Sharp. E o que a gente pediu foi um conjunto de casos de teste. A ideia era que eles especificassem esse caso de teste usando o Cat Sharp, mas eles não foram obrigados a usar o Cat Sharp e eles ficaram muito livres para usar as partes do Cat Sharp que eles achavam adequadas. E enquanto eles usavam o Cat Sharp para fazer a especificação de casos de teste dele, a gente usou a especificação que eles geraram como requisito, né, documento de requisito, história de usuário, que descrevia o comportamento do sistema, para fazer uma suíte de teste usando o Cat Design. Aqui a gente pode ver a carinha da aplicação, né, com o dashboard mostrando as salas e o nível de criticalidade de cada ambiente, que seria baseado justamente nesse conjunto de fatores ambientais. Então, eu posso ter uma sala no nível verde, no nível amarelo, que é a atenção, e no nível vermelho, que é o crítico. E a ideia é que quando uma sala entrasse no nível crítico, por qualquer motivo que fosse, o administrador do sistema deveria ser notificado para que ele pudesse tomar alguma ação que revertesse essa situação, né? Na primeira release, eles entregaram esses requisitos aqui, esses 5 requisitos. Cada um desses requisitos foi atrelado a pelo menos uma história de usuário, e cada um dos requisitos teve pelo menos um caso de teste associado. Na maior parte de vezes, houve mais testes, né? E aqui eu mostro um exemplo da história de usuário que eles especificaram, onde diz que eu, como administrador, quero ver a notificação descritiva, né, com itens descritivos no meu sistema, toda vez que o nível de risco de uma sala mudar para um estado crítico, para que eu possa tomar alguma ação apropriada. E aqui eu tenho o meu conjunto de critérios de aceitação, nos quais é preciso se basear para aceitar a história do usuário, né? E com base nessa descrição aqui no requisito referente, eles criaram o seguinte modelo analítico. Então, aqui é possível perceber que eles identificaram 2 variáveis de contexto, o nível de CO2 e o número de pessoas na sala. Eles identificaram o threshold como sendo maior do que 1000 ppm, e aí, nesse caso, uma mensagem deveria aparecer, né, para o administrador informando que o nível de CO2 estava acima do permitido. E eles também identificaram o número máximo de pessoas na sala, que deveria ser menor, o número de pessoas na sala, que deveria ser menor que o número máximo. Como o tamanho das salas mudam, esse número máximo aqui também iria mudar de acordo com a sala. Mas quando ele fosse maior, né, quando ele ultrapassasse o número de pessoas na sala, o administrador também deveria ser notificado que a capacidade máxima foi excedida. Com base nesse modelo analítico, eles criaram o seguinte modelo conceitual, que mapeia 4 situações de contexto: quando não tem notificação, quando tem apenas a notificação de CO2, quando tem apenas a notificação de máximo de pessoas na sala, e a quarta, que é uma combinação dessas 2 anteriores, número máximo de pessoas na sala, excedido, e CO2 acima do permitido. E aí, com base nesse modelo conceitual, eles especificaram uma série de casos de testes, e aqui eu mostro um exemplo. Então, o que eles fizeram aqui foi fixar esse número de pessoas na sala e variar o nível de CO2 de menor que 700 ppm até maior do que 1000 ppm, que é quando o meu threshold é atingido, né? E aí eu preciso enviar
para o administrador uma notificação, como eles especificaram aqui no resultado esperado. Essa variação aqui, como a gente estava desenvolvendo toda a aplicação remotamente, ela seria causada por uso do simulador. E aqui a gente pode perceber, né, que aqui no pré-conditions, nas pré-condições, o CO2 está menor do que 100, e aqui nas pós-condições ele vai estar maior do que 100, mostrando que essa variação deve ter ocorrido do início para o final da execução do caso de teste. Como eu mencionei anteriormente, a gente usou a mesma descrição para especificar um caso de teste usando o Cat Design. E aqui eu mostro um exemplo de um caso de teste especificado usando o template do Cat Design. Ele vai ser um pouco diferente do Cat Sharp, essa ideia, né? E ele especifica quais são as variáveis de contexto relevantes, que nesse caso vai ser o número de pessoas e o nível de CO2. E o que ele me fala é, olha, para essas variáveis aqui de contexto, eu tenho esses thresholds conhecidos, essas situações que eu sei que o contexto vai mudar, e se uma dessas situações aqui acontecer, o resultado esperado é esse aqui. Então, enquanto o Cat Sharp ele especifica qual é a variação que deve ocorrer durante a execução do caso de teste, o Cat Sharp mapeia todas as possíveis variações que pode acontecer, o que não significa necessariamente que elas vão acontecer. E uma vez que elas aconteçam, eu sei o que esperar porque está mapeado. Então, essa é a principal diferença entre os dois templates de teste. Depois de ter esse conjunto de casos de teste especificado, né, a gente comparou as duas técnicas, os dois conjuntos de casos de teste, e a gente percebeu que a quantidade de variável de contexto identificada foi a mesma, e o número de testes ele cresceu exponencialmente, porque, como eu mencionei anteriormente, o Cat Sharp ele considera que os cenários convencionais ele vai fazer também parte da estratégia do teste de software de um sistema sensível ao contexto, por mais que não seja o principal, digamos assim, né? E a gente vê também que houve um aumento no número de casos de testes sensíveis ao contexto, de 3 para 6, justamente por causa dessa diferença, de enquanto o Cat Design deixa as possibilidades em aberto para mapear as possíveis variações, o Cat Sharp ele foca em garantir que essas variações vão acontecer durante a execução do caso de teste. E, além disso, quais foram as nossas conclusões? Uma observação interessante é que nem o Cat Design nem o Cat Sharp, eles foram pensados para um desenvolvimento mais voltado para o Agile, né? Mas os dois, eles performaram muito bem com esse approach, com essa abordagem. A única diferença é que, ao invés de a gente ter um grande modelo analítico ou um grande modelo conceitual, a gente tinha um modelo analítico e um modelo conceitual por história de usuário, mas isso não impactou no resultado final, que foi o conjunto de casos de teste propriamente dito. Além disso, os estudantes eles reportaram que o Cat Sharp foi fácil de entender e fácil de usar. Só que quando a gente foi olhar para a especificação que eles fizeram de caso de teste, a gente percebeu que existia um conflito entre o que a gente entendia como variável de contexto que influenciaria o input do caso de teste e que influenciaria as condições. E o que a gente classificaria como input, eles classificaram como condições e variaram. E aí existem duas possibilidades, né, duas hipóteses. A primeira é que os conceitos a respeito do contexto, por serem muito sutis e ter sido o primeiro contato deles com os contextos, houve uma certa confusão no entendimento desses conceitos. E a segunda é que talvez na prática essa diferença entre os modelos A e B não seja tão importante quanto na teoria, porque a gente vai precisar variar o input também para entender o que acontece com o sistema quando esse input é variado durante a execução do caso de teste. Como ameaças à validade desse estudo, é possível falar que o estudo foi conduzido de forma remota, então a gente não tinha muito controle do que os participantes faziam ou do ambiente em que eles estavam executando, né? Eles estavam fazendo a especificação. E, além disso, enquanto a CFFRJ inteira ela possa ser, sim, considerada uma aplicação que é completamente sensível ao contexto, a primeira release, que foi o que os alunos se basearam para escrever a especificação de casos de teste, ela só contemplava os dois primeiros cenários, que era quando o contexto ia influenciar, que era quando não teria influência do contexto, né, cenários de software convencionais, e quando o contexto ia influenciar apenas o input, que eram os mais, assim, eu não diria menos relevante, mas a gente tinha mais interesse em observar esses dois cenários aqui, a gente não conseguiu. E, além disso, a gente precisa, como ameaça à validade, citar que o pesquisador ele fez parte do estudo experimental. E isso pode afetar o resultado de duas formas.
Primeiro, porque a gente tem um interesse natural, né, no resultado do estudo, e segundo, porque a gente tem mais experiência com o contexto, com os conceitos de contexto, com sistemas sensíveis ao contexto, do que os estudantes. Então, teria coisas que a gente conseguiria perceber sem o Cat Sharp, por causa desse conhecimento, que eles não conseguiriam, talvez, com o Cat Design. Com o Cat Design, não, desculpa, com o Cat Sharp. Mesmo com essas ameaças à validade, com essas limitações, a gente pode concluir que houve algumas contribuições. A principal delas foi, de fato, a técnica Cat Sharp, que é uma nova técnica para apoiar a especificação de casos de teste para para sistemas de teste sensíveis ao contexto, para diferentes domínios. Isso a gente pode perceber não só nessa última aplicação, a SafeFRJ, mas nas outras aplicações intermediárias que nós usamos como prova de conceito. E a gente entende que, enquanto o Cat Sharp ele inteiro é uma contribuição, o processo, o que a gente criou de novo também são contribuições à parte que podem ser usadas individualmente, independentemente, como o novo modelo de caso de teste, que considera o contexto como quarto elemento, esse template de teste evoluído que captura a variação de contexto, especialmente quando não precisa desse ambiente de teste, né, para apoiar. E a gente também evoluiu os modelos de analítico e conceitual para identificar essa identificação, para apoiar a identificação de possíveis casos de testes. O que a gente percebeu também como um efeito colateral é que quando a gente aplica o Cat Sharp, principalmente os passos iniciais, possíveis gaps na documentação são percebidos, justamente porque a gente vai mapear essas variáveis de contexto e vai mapear os comportamentos atrelados a ela. Então, a gente consegue perceber que existia problemas com a documentação e que esse problema também precisava ser sanado antes de continuar com a especificação dos casos de testes. Além da contribuição do estudo em si, né, a gente pode citar algumas contribuições do mestrado, como, por exemplo, as publicações que foram obtidas, a principal delas, o Toward Supporting the Specification of Context-Aware Software System Test Case, que foi apresentado no CIBSE em 2020 e que mostrava a primeira versão do Cat Sharp, o artigo Digitalizando o Microscópio Óptico, a solução do Parasite Watch, que foi publicado no Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, e descrevia justamente o Parasite Watch, que também foi utilizado como parte desse estudo, né, considerando a segunda iteração. A Rapid Review on Testing of Context-Aware Contemporary Software System, que eu mencionei anteriormente. E, além disso, o artigo utilizando o Framework MDA para avaliar a estética de um jogo, que foi um artigo gerado durante uma disciplina da pós-graduação. Além das publicações, existem algumas atividades que a gente pode citar como contribuição do mestrado como um todo, como, por exemplo, a participação, né, no projeto que executou a Rapid Review, mas foi um pouco mais além disso, com os professores Domênico Malfitano, Santiago Matalonga, Ana Rita Fassolino e Guilherme Horta Travassos. Teve também o intercâmbio acadêmico no Rochester Institute of Technology, RIT, nos meses de maio a agosto de 2019, onde eu usei essa estrutura de revisão, o protocolo de revisão estruturado para executar uma revisão estruturada com foco no antipadrões de software arquiteturais, sob a orientação do professor Mehdi Menacorni. E, além disso, teve participação em outras atividades acadêmicas aqui na UFRJ, como, por exemplo, a participação no grupo de apoio à mulher da COP UFRJ, tanto com atividades técnicas quanto representando as alunas de mestrado num seminário a respeito da paridade de gênero, os desafios da paridade de gênero no contexto de pós-pandemia, a participação no projeto para ensinar crianças, especialmente meninas, como programar em Python, e a coorientação de um aluno de graduação que defendeu ontem no projeto BiaBot, que era justamente um chatbot para atender e ajudar os estudantes de engenharia de computação e informação aqui da UFRJ, que também foi o curso onde eu me graduei. Como limitação do trabalho como todo, a gente pode citar o fato de que os participantes eles não eram praticantes, né, em sua maioria, eles eram estudantes de engenharia de software, então, por mais que eles tivessem experiência com os sistemas e com os conceitos apresentados, eles não tinham muita prática, e, além disso, como eu mencionei, o estudo foi conduzido remotamente. Então, a gente não conseguiu nem observar completamente
as possíveis dúvidas e comportamento desses estudantes durante a execução do estudo, nem controlar o que acontecia com eles e com o seu ambiente durante a execução do estudo. Além disso, como a gente não conseguiu observar os cenários que seriam mais interessantes para a gente, nos estudos que a gente, no estudo do CFFRJ, existe essa limitação, né? E essa necessidade de experimentar mais, de ter mais estudos, incluindo aplicações que sejam mais completas e sejam mais reais, no sentido de ter os 4 cenários mencionados. E aí, com base nessas limitações, a gente define nossos trabalhos futuros, que é justamente o primeiro passo, seria essa execução de estudos mais robustos, tanto do aspecto da aplicação ser mais complexa, quanto da parte experimental ser mais completa, né, mais controlada, e, além disso, investigar as questões que emergiram no estudo que a gente realizou, que é entender essa dificuldade entre diferenciar entre os modelos A e B, que é quando o contexto vai impactar as condições e o input do caso de teste, e se essas diferenças são significantes na prática, como elas são na teoria, ou se a gente deveria também, no caso do input, variar durante a execução do caso de teste para capturar o comportamento do sistema. E, por último, como último ponto, né, do nosso future work, dos nossos trabalhos futuros, a gente tem essa construção desse ambiente de teste especificado que seja capaz de apoiar a variação do contexto em todos os 4 cenários que nós mencionamos anteriormente, principalmente o último cenário, que é quando o contexto vai influenciar simultaneamente o input do meu caso de teste e também as minhas condições. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e estou disponível para perguntas. Muito obrigado, Andréia. Dentro do prazo esperado, boa apresentação. Eu, nesse momento, estarei encerrando a gravação, pois vamos passar para a parte de arguição.